Estamos aqui hoje com Gustavo Cequeto, da Scania, que vai nos contar algumas questões muito interessantes, né, principalmente de mercado, mas a nossa curiosidade está muito focada na Latbus, que é a principal feira latino-americana de transportes, quiçá do mundo, né? Vamos, né, deixar de ser humildes e vamos ver a realidade dos fatos. Bom, mas o que importa é o seguinte: Gustavo está aqui para nos dar detalhes não só do mercado, como a Scania está se comportando no mercado do momento, e também nos contar algumas novidades, se haverá novidades da Scania na Latbus, inclusive. Mas vamos começar a falar do momento Scania, né? Que a gente pode até fazer uma comparação aí com uma certa propaganda de margarina, o momento delícia da Scania, né? A gente sabe que vocês tiveram números interessantes. Quais foram os principais números de vocês em 2023 e em 2024? Legal, Alexandre. Bom, em primeiro lugar, boa tarde para vocês. É uma satisfação estar falando com o Diário do Transporte. Num momento tão bacana, um momento tão especial para a gente, às vésperas da Latbus. O ano de 2024 realmente tem sido muito especial para a Scania na área de mobilidade. A gente enxerga que realmente o mercado está num momento bem positivo, né? Está num momento de retomada. O segmento de mobilidade sofreu bastante durante os 2 anos aí da pandemia. E sem sombra de dúvidas, esse é o momento mais favorável pelo ponto de vista de mercado, pelo ponto de vista de negócios. Alexandre, a gente fechou o primeiro semestre, os primeiros 6 meses do ano, com um crescimento considerável em vendas. Então, nós crescemos 160% em comparação com o mesmo primeiro semestre de 2023, é um crescimento expressivo, né? Enquanto a gente cresceu esses 160%, o mercado cresceu 60%, né? Então nós crescemos mais do que o mercado em média, né? O que representou para a gente 11 pontos percentuais de ganho de participação de mercado. Então, nós saímos de 21% de participação de mercado no segmento rodoviário com motor traseiro, que é a fatia do mercado que nós participamos, para 31%, né? Um crescimento expressivo, é um crescimento considerável, que está muito escorado, principalmente na performance da nossa linha Euro 6. E quando a gente fala de performance, a gente ressalta principalmente eficiência energética, né? O nosso produto está entregando além da expectativa do mercado, além daquilo que a gente tinha prometido para os nossos clientes, e nós também estamos implementando uma dinâmica comercial mais próxima do cliente, mais focada realmente em atender as necessidades do mercado, em discutir questões relacionadas a pós-vendas, a serviços, enfim. Então, acho que esse pacote de performance e de uma atuação comercial mais protagonista é o que tem trazido sucesso para a gente, é o que trouxe sucesso para a gente no primeiro semestre de 2024. Então, o momento é bastante positivo, é bastante favorável. A expectativa para a Latbus realmente está lá em cima. Perfeito. Bom, mas dentro desse sucesso, é claro que você sabe e vai nos contar quais foram os modelos de ônibus que mais atualmente vendem a Scania, né? E, claro, a empresa deve esse resultado a quais modelos? Legal, Alexandre. Essa é uma excelente pergunta. A gente vem trabalhando aí ao longo dos últimos 2 ou 3 anos para cada vez mais ampliar o nosso portfólio, né? Quanto mais amplo for o nosso portfólio, maior será a gama de aplicações que a gente consegue atender, né? O nosso best seller hoje é o K410 6x2. Esse veículo ele é montado na nossa consagrada plataforma de motores de 13 litros com 6 cilindros em linha, e é o veículo hoje que representa aí 50% a 60% de tudo que a gente vende. Logo atrás do K410 6x2 vem a nossa linha 8x2 com os modelos 450 ou 500 cavalos. E é bacana a gente ressaltar também um veículo que está ganhando cada vez mais protagonismo, que é o nosso K320 4x2. Esse veículo ele já está na nossa plataforma de motores de 9 litros com 5 cilindros e ele é indicado para as operações de fretamento.
A gente já deve ter vendido aí em 2024 cerca de 130, 150 4x2, né, no 320 cavalos. Então, essas são as 3 principais configurações que são as grandes protagonistas de vendas dentro do nosso portfólio. Mas uma pergunta, uma curiosidade aí. Os ônibus com tração 8x2, né, os chamados 4 eixos, eles estão perdendo espaço no mercado? Alexandre, a gente observa uma migração por parte dos clientes do 8x2 para o 6x2, para as famosas carrocerias DDs, né? O DD vem ganhando cada vez mais espaço no segmento rodoviário, tanto para linhas regulares quanto para turismo. E a gente observa, assim, essa migração do 8x2 para o 6x2. Graças às companhias aéreas, né? Exatamente, exatamente. Por isso que o nosso K410 6x2 é o nosso best-seller e representa aí todo ano 50% a 60% das vendas. Então faz sentido, tá, Alexandre? Legal. Escuta, e o Scania elétrico, que foi apresentado, inclusive, recentemente, como é que está a homologação dele na SP Trans? A quantas anda e por qual empresa ele vai rodar em testes no mercado de São Paulo, que é o principal mercado, principalmente para o setor elétrico? Boa, Alexandre. Então, a introdução do veículo elétrico é mais um passo importante que a gente dá, muito atrelado ao nosso propósito de liderar essa transição para um sistema de transporte mais sustentável, né, de trabalhar na descarbonização do sistema de transporte. Então, a gente traz o veículo elétrico 100% Scania para complementar o nosso portfólio, né? É um produto ainda muito novo, tá, Alexandre, no mercado Brasil. Nós temos 2 ônibus, nós temos 2 unidades, um deles está encarroçado, é o que a gente apresentou aqui na Scania no final do mês de junho, e o outro é só o chassis, que a gente vai apresentar no nosso stand da Latibus, tá? Esse primeiro veículo, ele está encarroçado com uma carroceria Caio, ele está no padrão SP Trans, mas a gente ainda não iniciou o processo de homologação, tá? Não começou ainda, né? Não começou porque ele foi encarroçado há alguns meses, e o pessoal da engenharia ainda está na fase final ali de ajuste do projeto, tá? Então, a gente imagina que no primeiro trimestre do ano que vem, aí sim a gente começa o processo de homologação e começa também o nosso plano de teste e demonstração, tá, Alexandre? A gente ainda não tem a definição dos clientes, mas a gente tem sim uma definição das primeiras praças, tá? Então, as demonstrações, elas devem começar por São Paulo, Minas Gerais, Bahia, principalmente a cidade de Salvador, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também estão dentro do nosso foco, e a gente também deve pensar alguma coisa ali para o Centro-Oeste, talvez Goiânia ou Brasília, enfim. Então, o roadmap aí dos testes está baseado nessas 5 praças, tá? Nada impede também de, num segundo momento, a gente colocar os nossos veículos em outras praças. Mas, num primeiro momento, vão rodar nessas 5 primeiras aí que eu comentei. Então, vamos chegando à Latibus. Você falou do elétrico que será apresentado na Latibus, mas vai ter alguma outra novidade que a Scania promete para a Latibus? Você pode antecipar para a gente? Com certeza, Alexandre, com certeza. A gente preparou um pacote de novidades que está muito baseado naquilo que a gente chama de venda de solução. Então, já há alguns anos nós trabalhamos com produtos, serviços e soluções financeiras. Esse é o pacote que a gente oferece, que a gente entrega para os nossos clientes. Então, além do o elétrico, sem sombra de dúvidas, vai ser a cereja do bolo, vai ser a principal estrela do nosso stand. Mas a Scania segue investindo na melhoria dos nossos produtos, dos nossos motores a combustão. Então, uma das principais novidades que a gente leva para a Latibus é a inclusão do nosso controle de aceleração. O controle de aceleração é um item que trabalha apoiando o motorista, ele trabalha auxiliando o motorista, e ele não vai deixar que o pedal de aceleração jogue mais carga para o motor, além daquilo que é necessário para aquela situação, para aquele momento. O controle de aceleração, ele entra como um item standard no nosso portfólio, na nossa linha de produtos, para tudo aquilo que a gente começou a entregar a partir de julho desse ano. Tá? Essa é uma das principais novidades que a gente leva para a Latibus. O controle de aceleração deve entregar pelo menos 3% de redução de consumo de combustível. Esses 3%,
agregados aos 8% que a nossa linha Euro 6 está entregando, vão contemplar, vão consolidar 11% de redução de consumo de combustível em comparação com a nossa antiga geração Euro 5. Tá? Então, essa é uma das principais novidades que a gente vai levar em termos de produto. Tem algumas outras novidades, Alexandre, que a gente vai apresentar para vocês em primeira mão lá no nosso stand, tá? Mas tem bastante coisa nova chegando, sim. Não, perfeito. Não, eu acho que os principais pontos você destacou já, né? Então, fica a última pergunta aí para a gente encerrar o nosso papo, nosso produtivo papo. Para 2025, cenário futuro, o que a Scania estima em termos de Brasil? Alexandre, a gente enxerga o mercado brasileiro com uma expectativa muito positiva. Quando a gente olha para essa retomada do segmento de mobilidade, a gente confia que 2025 o mercado continua tracionando. O sentimento realmente é bastante positivo. Nós enxergamos que em 2025 o mercado continua crescendo. A gente ainda não tem ao certo a expectativa, o volume desse crescimento, mas o viés é sim de alta, né? Os clientes estão nesse momento de renovação de frota, de ampliação de algumas operações. Quando a gente fala do segmento rodoviário, começando pelo fretamento foi uma das únicas aplicações que cresceu durante a pandemia e se mantém num movimento de estabilidade, mas é uma estabilidade em alta, né? As operações de linhas rodoviárias e de turismo também apresentam para a gente aí um movimento de crescimento. Então a expectativa é positiva, tudo leva a crer que 2025 será um ano de importantes volumes, não só para a Scania, mas para todo o mercado. E é por isso que a gente segue investindo, a gente segue apostando em melhorias nos nossos produtos e na implementação também de novas tecnologias aqui no mercado brasileiro. Então, acho que para concluir aí, tudo leva a crer que o segundo semestre de 2024 continua sendo positivo e que 2025 deve ser um ano tão grande ou até maior do que foi 2024. Bom, eu acredito que deva ser, eu até vou me arriscar aqui a dar uma de analista econômico / político, né, porque esse ano é ano de eleições municipais, né, e quem compra ônibus é município, né, ou seja, os operadores que atuam no transporte público urbano é fundamentalmente municipal, né, ainda, e acredito que vai continuar um bom tempo até o governo federal botar a mão no bolso para ajudar essa operação. Mas, no ano de eleições municipais, o ano que vem, prefeito entrando, as coisas naturalmente vão desaguar, né? Ou seja, aquela instabilidade que geralmente existe, ela deixa de existir. Tem-se um cenário aí de 4 anos, no mínimo, pela frente. Além disso, também tem o dinheiro do PAC, né? Que agora parece que vai começar a sair e, evidentemente, vai chegar, e acredito eu, com força no começo do ano que vem. Então, são 2 fatores aí que realmente, como você disse, tudo leva a crer que há possibilidade de crescimento real. Se com esses 2 fatores, né, ainda não ativados, né, para o 2024, se vocês tiveram esse crescimento, aliás, o mercado também teve um bom crescimento, eu imagino que 2025 será um ano de muito sucesso aí. E claro, né, quem tiver mais bem posicionado vai beber água pura, não é isso? Exatamente, Alexandre. Acho que a tua visão aí é totalmente compatível com aquilo que a gente também está enxergando. O PAC deve movimentar bastante o segmento urbano, né? Tem bastante investimento direcionado para a mobilidade e para a eletromobilidade. Então, nós também de frota, principalmente. Né? Exatamente, renovação de frota. E para o rodoviário, a gente também tem que lembrar que existe uma demanda reprimida dos 2 anos da pandemia, né? Então, a idade média das frotas ficaram mais altas e o cliente do rodoviário também tem uma necessidade de renovar um volume maior de frota nos próximos anos, né? E a experiência que os clientes vêm tendo com a nossa linha Euro 6 acaba influenciando a antecipação da renovação, né? Porque a eficiência energética está sendo tão positiva que o cliente, fazendo a conta, ele vê que vale a pena investir no CAPEX ali para renovar, para trocar o produto, sim, colocar um veículo mais novo, mais moderno, mais tecnológico, que vai reduzir o consumo de combustível, né? Então, fechando todos esses pontos, fechando todas essas arestas,
tudo leva a crer que tanto no urbano quanto no rodoviário a gente realmente terá aí os próximos 2, 3, 4 anos bem favoráveis pelo ponto de vista de mercado. A gente falou de dois fatores que afetariam e não afetam, e pelo contrário, vão melhorar muito o mercado no setor urbano. No setor rodoviário, o fator que eu cito é o marco regulatório, né, do TRIP. Esse marco regulatório que está ainda em fase de transição, seguramente, né, vai começar agora as janelas, né, extraordinárias de abertura de mercados, e é claro, né, novos mercados significa novos ônibus, né? E conversando com o pessoal da Abrat, eles inclusive disseram a mesma coisa, que o fato do marco regulatório finalmente ter sido implantado, né, ter sido instituído no final do ano passado, passou a valer 1º de fevereiro desse ano, deu uma maior garantia, né, para os empresários de investimento, né? Então, a perspectiva que os empresários, né, que a Abrat reúne as principais empresas de ônibus rodoviários do país, eles disseram isso, que com essa segurança jurídica, né, agora, a expectativa é realmente de crescimento, de renovação de frota, e isso aliado às nossas amigas companhias aéreas, né, que têm jogado o preço lá em cima, tem levado muita gente a andar de ônibus. E, é claro, o ônibus para atrair o passageiro tem que ser um ônibus double decker, né? Tem que ser um ônibus confortável. E aí o modelo Scania é um dos que está na linha de frente, né, para atender esse mercado. Exatamente, exatamente. Esses fatores realmente acabam favorecendo, né, o modal rodoviário, mas é muito isso que você comentou, né? Para o passageiro trocar a aeronave por um ônibus, o ônibus realmente precisa entregar conforto, precisa entregar segurança, precisa entregar eficiência, disponibilidade, né? Então são atributos que fazem total diferença para o passageiro acabar optando por viajar de ônibus, né? Então, de novo, né? A gente enxerga realmente que os próximos anos aí serão bem promissores para a mobilidade. Não, e essa ideia de vocês, né, ideia não, né, esse produto de investimento em segurança, né, investimentos em outros atributos, né, para garantir a qualidade do veículo, a qualidade do ônibus, para o setor rodoviário, em especial, ela é importantíssima, né, porque você não só aumenta a eficiência, como, por outro lado, você reduz a possibilidade de sinistros, né, ou seja, problemas, intercorrências que possam haver na estrada, você tem condições de minimizar bastante com esse portfólio aí que vocês acabaram de instituir e que agregaram aos produtos que vocês estão negociando. Exatamente, Alexandre. A gente olha sempre com muito carinho, principalmente para tudo que está relacionado à segurança, porque quando a gente fala do transporte de passageiros, nós estamos falando do transporte de pessoas, do transporte de vidas, né? Nada é mais precioso do que uma vida, nenhuma carga é mais preciosa do que uma vida que a gente está transportando. E é por isso que a gente sempre segue investindo em desenvolver ou melhorar os nossos itens, os nossos sistemas de segurança, né? Então a gente já tem o sistema anti-tombamento, né, que é uma exclusividade da Scania. A gente tem o nosso ESP, né, que é o controle de tração evoluído. A gente tem o pacote ADAS, o pacote ASLA, né, que são completos, que tem o sistema de frenagem automática, aviso de saída de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, sensor de pedestre, sensor de ciclista. Agora a gente traz algumas novidades relacionadas a isso, que vocês vão ver na Latibus, né, em primeira mão. São itens totalmente novos aqui para o mercado brasileiro, então a gente segue sempre investindo em segurança, porque isso faz total sentido, tanto para os nossos clientes, quanto para os passageiros que esses nossos clientes transportam. Gente, então, eu vou resumir nossa conversa em 2 palavras, né? Ou seja, o sucesso da Scania se deve a 2 palavrinhas, eficiência e segurança. Exatamente. Eu até te complemento, tá, Alexandre? A gente sempre olha também para o conforto e para a disponibilidade, né? Então, a gente procura entregar um chassi que vai proporcionar, tanto para os motoristas quanto para os passageiros, conforto, né? O passageiro vai poder fazer uma viagem de qualidade, se sentindo confortável, e o mesmo
o mesmo funciona para os motoristas, e disponibilidade, porque a gente entende que o ônibus bom é aquele ônibus que está trabalhando, é o ônibus que fica o menor tempo possível parado para fazer manutenção, né? Então eu acho que esses 4 atributos, eficiência, segurança, conforto e disponibilidade, fazem a total diferença aí para os nossos clientes.